Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao UND, que hoje vai falar sobre o desafio TechFit. Entenda como funciona a modalidade que movimenta 350 músculos ao mesmo tempo. E sobre isso a gente conversa hoje, então, com a Estela Soares de Mello, empresária. Tudo bem, Estela? Seja muito bem-vinda. Boa noite. A gente conversa também com o Pedro Henrique Alves, coordenador e responsável técnico da TechFit. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Vamos começar explicando um pouquinho para os telespectadores o que é a TechFit e que milagre é esse que acaba movimentando 350 músculos, é isso? Isso, a TechFit é uma academia sem pesos, que a gente usa eletroestimulação para estimular os 350 músculos ao mesmo tempo. Eles fazem movimentos involuntários através de um colete que a gente coloca por cima de uma lycra, que a gente vai mostrar daqui a pouco, e estimulando esses músculos de forma involuntária junto com movimentos voluntários que são passados pelo professor. São treinamentos personalizados, com uma otimização de tempo, já que são apenas 20 minutos, e também de forma super personalizada, de acordo com as necessidades de cada um. Não é uma ginástica passiva, Pedro? Não é. Você faz a prática do exercício que o professor vai passar. E por que é 350 músculos? Não é só essa musculatura que a gente enxerga olhando. Então, acaba ativando a musculatura mais intrínseca, mais profunda. Então, a gente atinge uma fibra muscular mais profunda. Só o fato de ligar na máquina, você já está atingindo essa fibra, o que é muito difícil a gente conseguir com outras atividades. Por isso que a gente fala, inclusive, que esses 20 minutos equivalem a 1 hora e meia de uma musculação. Por causa disso. É um choquinho que a pessoa recebe, é isso? O que é exatamente? Muitos têm essa sensação de ter o choque. Parece que está dando um choque, mas o que o eletrodo vai fazer? Ele vai contrair o teu músculo. Então, dependendo da intensidade que o professor vai colocar, chega um momento que até a pessoa não consegue mais movimentar, porque ela trava, contrai a musculatura de um jeito que ela não consegue. Aí tem que dosar a intensidade do canal daquele músculo, do exercício que está fazendo, senão ela trava. Aí parece que não consegue se mexer mesmo. Agora, Estela, você falou um dos benefícios que é essa questão do tempo, em 20 minutos, né? Isso, 20 minutos já resolve, já paga o dia. Exatamente. Já pagou o dia. Além dessa questão do tempo, que hoje é algo muito importante, né? As pessoas levam muito em conta essa questão da rapidez, agilidade, enfim, que outros benefícios a TechFit tem se a gente for comparar com outras modalidades? A gente tem resultados rápidos, em apenas 8 treinos, que normalmente as pessoas fazem 2 vezes na semana, então 8 treinos dá um mês de treinamento, a gente já vê resultados perceptíveis, resultado como perda de peso, ganho de massa magra, redução de medidas, redução de celulite, melhora postural, tudo isso são benefícios que a gente vê de forma rápida, que a gente consegue com o nosso treinamento. E inclusive a gente consegue fortalecer a musculatura sem sobrecarga articular. Porque o fato eu preciso fortalecer alguma região na minha perna e na academia convencional eu colocaria um peso. Lá a gente não precisa colocar peso, a gente não coloca peso, a gente fortalece e não sobrecarrega joelho, não sobrecarrega lombar, nenhuma região, coluna, nada. Ou seja, é indicado até para quem tem algum tipo de lesão, dá para fazer esse tipo de exercício. Totalmente. A gente tem alunos lá com problemas sérios de joelho que conseguem fazer, tem as suas adaptações, como a Estela falou que o treino é personalizado, então assim, o professor adapta para o problema daquele aluno, mas ele fortalece o joelho sem ter o perigo de machucar. Agora, quando a gente fala assim, de resultado rápido, né, e sem tempo também, a gente pensa sempre num público mais jovem que está correndo, quer ver aquele corpo perfeito. Agora, quando a gente fala de uma ginástica sem peso, a gente pode pensar também na terceira idade. Ou seja, é um tipo de exercício que ele é maleável, ele atende todas as idades, atende todos os perfis? Atende, o leque ele é muito grande. A gente tem desde um triatleta que treina com a gente a um idoso de 88 anos. Então, a gente pode pegar o jovem que tem a vida muito corrida e quer fazer um foco mais voltado para força ou para redução de medida, ou desde o idoso que quer fazer fortalecimento e ter uma vida mais saudável. Então, a gente tem desde lá até lá em cima. Ele melhora a qualidade de vida para a terceira idade, para quem está se preparando para chegar na terceira idade com qualidade de vida, sendo como exercício único de várias pessoas que fazem 2 vezes na semana, algumas até 3, que faz só a nossa modalidade, e também para o pessoal mais novo a gente acaba sendo um complemento de atividade. Então a pessoa treina uma corrida, a pessoa faz uma natação, a pessoa gosta de fazer musculação e faz 1, 2 vezes na semana com a gente também como complemento, porque ele
potencializa outras atividades também. Então, a gente pega todos, como o Pedro falou, a gente pega todos esses públicos, sendo ou uma atividade principal para alguns, ou uma atividade complementar para quem já faz uma outra atividade física. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai conhecer a história da Isadora, ela que começou o desafio Tech Fit. Então não sai daí, a gente volta em um minutinho. Até mais. ND está de volta, nosso assunto de hoje, Desafio Tech Fit. Nesse bloco a gente vai conhecer então a história da Isadora Detter, que é aluna Tech Fit, e a gente está conversando também com o Pedro Henrique Alves, coordenador e responsável técnico da Tech Fit. Isadora, conta pra gente então, você conheceu a Tech Fit e resolveu mudar de vida, é isso? Entrar para o esporte de uma forma diferente? Sim, a Tech Fit é totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado de academia, de esporte. E eu já tentei de tudo, já academia, crossfit, spinning, o que for. E a gente não vê um resultado tão rápido quanto a Tech Fit. E uma das maiores vantagens, assim, para mim, para o meu estilo de vida, é o tempo. São 20 minutos de aula e eu consigo marcar com um dia ou 2 de antecedência. Então, isso cabe muito dentro da minha rotina, que é sem horários. Então, cada dia tem uma coisa, não tem uma rotina. Então, funciona super bem, tem resultados muito rápidos, né? E é uma aposta. Então, tenho certeza que vai ajudar super e vai caber dentro das nossas expectativas. E acho que em pouco tempo a gente já sente isso, né? É o mais importante também, alinhar a saúde, a estética, o bem-estar, o pique, né, do dia a dia para aguentar essa rotina. O Pedro é o seu treinador, pelo que eu tô vendo. Bonzinho ele, Isadora, não? Ficou um pouco complicado, né? Tem essa carinha, mas na hora, aqueles 20 minutos, a gente não é muito amigo, não. A gente tem algumas imagens aqui, vamos dar uma olhadinha para a gente entender como é que é esse processo? E aí, Pedro, aqui a pessoa entra e já faz a ficha. Todo aluno novo que entra na Tech Fit, ele assina o parquet, que a gente chama, que tem algumas perguntas básicas, né? Se tem problema cardíaco ou não, aí a pessoa assina, fala sobre a nossa tecnologia, então tem algumas restrições, né? Então, para treinar, por exemplo, uma pessoa que tem câncer ou algum problema cardíaco, então tem aquela restrição, aí ele vai estar lá e vai assinar lá pra gente, né? Aquela parte ali é onde a gente coloca sempre os tênis, né, para entrar. O vestiário, o nosso vestiário, ele é exclusivo, não é que nem uma academia. Por exemplo, você vai lá, várias pessoas ficam entrando ao mesmo tempo. Não, ali a pessoa entra, fecha e ela está sozinha ali. Aí ela sai dali, a pessoa da limpeza já entra, limpa tudo, higieniza e já fica pronto para o próximo aluno. Parece que nunca foi usado, né? Os armários também todos são exclusivos, também 100% higienizados, né? E isso não é só por conta da Covid, já é algo que vocês faziam anteriormente? Já era assim, só intensificou mais ainda por conta do Covid, o processo já era esse. Esse momento que todo aluno que entra, primeira aula, ele faz essa nossa avaliação física. O que é a avaliação física? A gente vê medidas, né? Biopedância, que é o que está aparecendo, mostrando aí, que aí a gente vai ver percentual de gordura, percentual de massa magra e o peso, né? Que aí para a gente ter esse resultado depois desses 60 dias, né? Que é a proposta do desafio, 2 meses aí treinando com a gente. Aí eu vou pegar as medidas dela, que é todas tanto tórax, abdômen, braço, tudo. A ideia é ter essa redução de medidas, né? Ali é o nosso tablet, que é onde eu coloco os treinos e coloco, você vê que tem até o desenho do corpo, Tudo né? o que acontece então com a Isadora naquela aula fica registrado e você tem esse procedimento nas demais aulas, é um histórico. É o histórico dela. Se ela ficar 3 anos com a gente, eu tenho o primeiro treino dela, 3 anos depois eu consigo ver o que ela treinou no primeiro treino e o que ela fez no último treino. Porque ali, como mostrou, você viu umas regiões com umas cores mais escuras, é onde foi mais trabalhado. Então, assim, é por músculo, né? Essa parte é o teste de flexibilidade. E aí, Isadora, como é que foi? Foi até o final dessa linha, não? Ainda não, mas a gente chega lá. Ela foi bem. Não, ela foi bem, não foi ruim, não. E aí, a gente faz esses testes também, porque, assim, a nossa ideia é que, feito isso, daqui a 2 meses ela consiga, por exemplo, ela fez um número X de abdominal.
ela vai fazer que ela consiga melhorar. O nosso treino é que ela consiga. E aí eu faço isso, dou a volta no aluno, porque a gente nesse momento, o que é? Eu quero avaliar a postura dela, fazendo agachamento. Se está errado ou se não. Ali nesse momento não importa se ela vai fazer errado, nessa avaliação. Eu quero avaliar e ver, aí se tiver errado, daí para frente a gente vai corrigir isso aí. Para daqui a 2 meses o agachamento dela tá perfeito. Como ela faz de forma natural, sem correção, né? Sem interferência de um profissional. Isso, nesse momento eu não interfiro. Eu vejo, aí vou avaliar, aí eu vou falar para ela, ó, tá ruim, isso. Ô Pedro, essa é a roupa que vocês usam? Isso, esse é o nosso colete. Você pode ver todas essas capinhas aí, são os locais onde eles ficam, né? Por exemplo, aí aquela primeira parte ali é toda a região das costas, né? Então aí fica eletrodo espalhado pelo corpo inteiro, que são eles que fazem a contração muscular, e a gente molha o eletrodo para ter uma percepção melhor da contração, né? E aí tem todo esse processo, né? Antes como era? Nós professores, a gente já montava direto. Agora, a maioria da montagem do colete é o aluno que faz. A gente ensina o aluno a fazer. Por conta do Covid. Das restrições, sim. Por conta, você vê que ela mesma vai se apertando, né? Isadora, aí me fala uma coisa, você já fez alguns treinos, né? Começou já esse treinamento. Qual é a sua grande expectativa? Olha, eu preciso muito que a minha saúde esteja alinhada, né? Então, os treinos ajudam bastante. O objetivo de tudo isso no final é eu estar saudável e não só olhar a imagem, né? Muitas vezes a gente busca um resultado rápido, que a imagem agrade, mas a saúde também é muito importante. Então, não é só emagrecer, mas sim fortalecer os músculos, fortalecer toda a parte de ligamentos, então joelho, costas, para caber dentro dessa rotina e evitar lesões. Então, não é só o emagrecimento. É claro, muito importante, mas não é só isso. E descalço, né, Pedro? Estou vendo ali, não precisa de tênis. Não precisa, porque o nosso piso, isso também é a mesma coisa. Antes já era assim, o piso, ele é emborrachado, então permite o aluno a treinar tanto descalço quanto de tênis, mas no caso hoje todo mundo é descalço. Então assim, você pode ver que tem um outro aluno ali também treinando descalço. Então, pelo piso ser emborrachado não tem esse problema, né? E ali é a máquina ali, você vê que eu mexo ali, vê um percentual ali subindo e você vê que eu vou subindo ali. Então aí ela de vez em quando faz umas caretas aí, né? Que é quando a contração, né, chegou. Então, aí são dentro desses 20 minutos aí a gente vai fazendo tudo que é o personalizado para ela, né? Você tem ideia de quantas calorias ela queima em 20 minutos? Aí varia muito do organismo, mas com certeza aí de 300, 500 pode chegar, dependendo da intensidade do treino. Por exemplo, protocolo de HIIT, nós certeza consegue chegar nisso. E a sensação depois do treino, Isadora, pós-treino? É muito cansaço. Você fica até, assim, como que em 20 minutos eu tô tão cansada fazendo movimentos aparentemente simples, né? Como a gente pode ver. Mas você fica muito cansado, muito suado. No dia seguinte, não levanta muito, né? As primeiras aulas são dolorido. Fica bem dolorido. E esse treino que ela fez foi logo quando ela iniciou, então foi o mais básico. Não teve tanta variação ainda. Agora daqui para frente é piorar a vida dela, né? Daqui pra frente então a gente daqui 2 meses a gente volta a conversar com a Isadora para ver o resultado então de todo esse trabalho, é isso? É isso. Então boa sorte, Isadora. Muito obrigada. Vamos ver o que acontece aí. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua falando um pouquinho mais sobre o desafio Tech Fit. Não sai daí um minutinho. Eu volto já. ND está de volta, nosso assunto de hoje, desafio Tech Fit. Sobre isso a gente está conversando então com Estela Soares de Mello, empresária, e com Pedro Henrique Alves, coordenador e responsável técnico da Tech Fit. Bom, a gente estava no bloco anterior falando da Isadora, né? Inclusive ela estava aqui com a gente falando desse mecanismo novo. Além de todo esse tratamento individualizado, vocês contam também com um fisioterapeuta, é isso? Sim, exatamente. Tem imagens disso? Esse é o nosso fisioterapeuta, né? Como eu falei, no início o aluno ele faz uma avaliação física que é a gente que faz. E o físio ele faz uma outra avaliação. Ele vê se tem, por exemplo, a Isa, ela tem dor nessa região, né? Por conta do trabalho dela. Então por isso que ele está inclusive avaliando
Aí, nível de dor, ele vai ver nível de dor, se precisa limitar alguma coisa, se precisa acrescentar alguma coisa no exercício. Ele vai ver grau de mobilidade da articulação para fazer. Ele faz vários e vários testes, né? Por isso que ele pede para a pessoa deitar na maca. Aí ele vai vendo, porque ela tem problema no joelho. Então, ele está avaliando o joelho dela, para ver se vai precisar acrescentar alguma coisa. Assim. Então, o treino, ele é individualizado, mas ele também é feito baseado numa avaliação médica. Sim, sim, com o nosso físio, exatamente. Ele pede para fazer alguns testes para ver, né, o grau, como eu falei. Aí, que nem no caso da Isa, a gente já sabe que a gente tem que fortalecer mais quadríceps posterior, por conta do problema do joelho dela. Então, isso o Rafa, que é o nosso físio, ele que indica pra gente, né? Fala um pouquinho sobre as medidas restritivas. A gente está fase amarela, fase vermelha, meio, cada hora é um jeito diferente. E existe alguma intenção de vocês? Vocês conseguem ser serviços essenciais por conta da presença do fisioterapeuta, é isso? Como a gente faz a avaliação em conjunto com o fisioterapeuta e ele atende com a gente, nós somos considerados serviços essenciais. Então, mesmo que a gente vá para a fase mais restritiva, a academia pode continuar funcionando em horário integral por conta do atendimento de fisioterapia. Então, a gente tem protocolos super seguros, a gente tem número reduzido de pessoas, a gente tem higienização constante, deixa tênis na porta, medição de temperatura, a gente tem uma série de protocolos que a rede toda implementou. A gente já era uma academia super segura, com pouca circulação de pessoas, a gente implementou protocolos de segurança para o Covid, banheiros higienizados a cada troca, a cada uso, armários higienizados, o colete é higienizado coisas que a gente já fazia anteriormente, mas a gente intensificou o protocolo de segurança e com o atendimento do fisioterapeuta a gente virou serviço essencial, então a academia também não passa por essas alterações de horário, essas mudanças, a gente consegue ter um pleno funcionamento. Agora a gente mostrou ali que é um treinador para uma pessoa, como é que é essa? Isso, é um treinador para uma pessoa, mas um professor ele pode atender no máximo duas. Então, um pode atender duas ao mesmo tempo. Sendo que mesmo que ele atenda duas, o treinamento é totalmente individualizado, porque cada pessoa vai estar conectada em uma máquina. Então, o professor consegue fazer um treinamento de uma pessoa que quer fazer um emagrecimento com uma pessoa que quer fazer hipertrofia muscular ao mesmo tempo, porque ele está controlando a máquina de cada uma, então ele consegue individualizar da mesma forma. Uma bela sugestão, né, para quem quiser emagrecer com saúde de forma rápida. Exato. E não só emagrecer, o objetivo nosso é gerar qualidade de vida para as pessoas. Então, através de fortalecimento muscular, melhora nas articulações, fazendo com que a pessoa consiga ter uma longevidade com mais qualidade de vida. Que a estética vai ser uma consequência, exatamente. Né? Vai ser uma consequência. O principal, que nem eu falei que nós temos idosos, né? Por exemplo, ele sentar e levantar de um vaso. Sim. Ele conseguir fazer isso sem precisar se segurar, sem precisar de Então, ajuda. sozinho, ter essa qualidade de vida, essa longevidade. Tá bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Estela. Obrigada, Pedro. Obrigado. A gente se vê daqui 2 meses, então, conferindo o desafio da Isadora. Isso aí, confirmado. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.